Boa tarde. Tenha um sábado, uma tarde de sábado abençoada em nome de Jesus. Sábado de aleluia. O que a Bíblia fala sobre esse sábado de aleluia? Eu estou falando o que a Bíblia fala, porque nós não podemos ir segundo tradições católicas, evangélicas, religiosas, mas a gente tem que ir segundo e praticar segundo a palavra de Deus. Então, vamos pesquisar aqui, vamos ouvir, vamos ver se a gente consegue ouvir direitinho sobre... Deixa-me desligar esse fundo musical e soltar aqui para poder vocês entenderem. Deixa-me ver, vamos lá. A Bíblia não usa o termo sábado de aleluia explicitamente, mas descreve o dia como um período de espera e silêncio entre a crucificação de Jesus e sua ressurreição. Nesse dia, o corpo de Jesus estava no sepulcro, e guardas foram colocados para vigiar o local. A narrativa bíblica salta para o domingo de Páscoa, quando Jesus é ressuscitado. Elaboração. 1. A ausência do termo. A expressão sábado de aleluia não é encontrada na Bíblia, sendo uma tradição religiosa que se desenvolveu ao longo do tempo. 2. O dia do silêncio. O sábado, na cultura judaica, era um dia de descanso e não de celebrações. A Bíblia descreve o período após a crucificação como um tempo de espera, silêncio e luto para os seguidores de Jesus, que aguardavam a ressurreição. 3. O corpo no sepulcro. Os evangelhos relatam que o corpo de Jesus foi colocado no sepulcro após a crucificação e permaneceu lá durante todo o sábado. 4. A guarda do sepulcro. Além disso, a Bíblia menciona que os judeus, temendo que os discípulos pudessem roubar o corpo de Jesus e dizer que ele havia ressuscitado, solicitaram aos romanos para que guardas vigiassem o sepulcro. E 5. Salto para a ressurreição. A narrativa bíblica não se detém no sábado de aleluia, mas salta diretamente para o domingo de Páscoa, quando as mulheres vão ao sepulcro e encontram no vazio, recebendo a notícia da ressurreição de Jesus. Então, o que nós podemos entender aí nessa pesquisa é que não faz nenhuma conotação. A Bíblia não faz nenhuma conotação do sábado de aleluia, mas sim a religião. E é aí aonde a gente tem que ter esse cuidado de nós não pendermos para um lado ou para o outro. O Senhor Jesus, ele disse: examinai as Escrituras. Outras vezes, Deus ele chega a falar no Velho Testamento que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, a gente tem que entender das diversidades religiosas, de religiões que existem no Brasil e no mundo. E essas religiões, elas são tendenciosas a não nos levar, embora usem a Bíblia como base dos seus ensinamentos, mas aí há uma distorção. E é esse o cuidado que nós temos que ter. Se for para a gente ir segundo a palavra de Deus, uma teologia apologética da origem do texto, de uma exegese bíblica, então a gente não vai nem para um lado nem para o outro. Então é esse o cuidado que tem que ter. Leia a Bíblia e busque em oração a inspiração, busque em oração não somente o Logos, que o Logos são os textos. A palavra Logos são os textos, letra e informação da Bíblia. Mas busque Rema que é revelação, que é inspiração. Que quando você lê a Bíblia com esse o Logos tem que ter, né? É impossível não ter o Logos, porque como que eu vou ler algo que não tenha texto, que não tenha letra, que não tenha as informações?
Agora, o rema é a revelação, que quando a gente ora a Deus, a gente busca em Deus, Deus vem e nos dá a revelação. Então, essa é uma maneira de ler a Bíblia, certo? Você lê não como se estivesse lendo somente dentro de um contexto logos, como se estivesse lendo um jornal, uma revista, um livro comum, um livro qualquer. A Bíblia, quando a gente lê, tem que ser acompanhada essas duas pernas do entendimento, que é o logos, que é o texto, a informação, a letra, e o rema, que é a inspiração, que quando o Senhor ele revela para você o que está escrito. A Bíblia Sagrada, ela é revelação. Você tem que buscar revelação. E é por isso de que muitos leem a letra, logos, mas não lê a letra, mas não conseguem entender o rema, que é o de revelação. Tá bom? Então, amigos, é importantíssimo ter esse entendimento. Sobre o sábado, nós vamos então realizar a oração nesse momento. Eu quero convidar você para juntos realizarmos a oração e continuarmos nessa caminhada seguindo Jesus. Não seguindo nem Elias e nem Moisés, nem Apolo e nem Paulo, nem Pedro e nem João, nem Davi e nem Sansão, nem Maria e nem Isabel, como diz a canção que o J Neto canta, né? Qual é o nome que a gente tem que seguir? O nome é Jesus. Não é Paulo, nem João, nem Davi, nem Sansão, nem Maria, nem Isabel, nem Davi, nem Noé, nem José e nem Noé, e aí vai. Vamos orar então? Vamos falar com Deus. Eu vou aumentar aqui o fundo musical, vou colocar o fundo musical para nós orarmos e vamos buscar a presença de Deus para este sábado. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, neste momento, na Sua presença, nós estamos, nós entramos, nós vivemos na Sua presença, porque quem está em Cristo, Jesus, anda, vive na Sua presença. Nós sabemos que o domingo que passou foi o domingo que, religiosamente falando, da religião católica, dá o nome de Domingo de Ramos, como também as igrejas, as denominações neopentecostais e todas as outras que têm uma essência, têm uma tendência ao romano, a Igreja Católica Romana, que segue algumas práticas religiosas também, fazendo Domingo de Ramos, também fazendo Natal, fazendo as festas, praticando essas festas pagãs. Deus, em nome de Jesus, nesse momento, nós queremos olhar para a Bíblia, nós queremos olhar para Cristo. Nós sabemos que nesses últimos tempos vai ser pregado o Evangelho e não religião, e está chegando a hora do Evangelho, está sendo pregado, sendo revelado, e aí virá o fim, quando todo mundo ficar sabendo sobre o verdadeiro Evangelho, que não vai ter religião, que não vai ter denominação, placa de igreja, mas o que vai ter é entrega, é renúncia, entrega total. Ah, Senhor, prepara nosso coração, porque nós estamos diante de uma bifurcação, ou segue a prática pagã, a prática religiosa de uma religião oficial, ou segue o outro lado, uma prática judaica do judaísmo, e a gente fica entre esses dois ritos, esses dois rituais religiosos, enquanto que a gente tem que seguir Jesus, olhar para Jesus e obedecer em espírito, em verdade, na leitura da Bíblia, lendo e entendendo a palavra de Deus com uma hermenêutica própria do Espírito Santo e não de uma religião. E assim a gente servir e seguir o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe nosso coração, Pai, para que ele não venha se corromper, se contaminar com as doutrinas deste mundo, das religiões e das seitas e das heresias desse mundo, em nome de Jesus Cristo. Eu oro agora por todas essas pessoas que estão aqui comigo
nesse canal É Tempo de Oração, pedindo ao Senhor que o Senhor revele para estas pessoas a verdade, pedindo para o Senhor a sua bênção, ó Pai, a graça do Senhor, Pai, sobre todas essas pessoas, para que elas venham ter o entendimento, ó Deus. Abençoe, ó Espírito Santo, a vida de cada pessoa que está dentro desse grupo de oração, Brasil em Oração, Itabirito em Oração. E eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor traga pessoas. Amanhã nós teremos a Santa Ceia do Senhor, neste domingo, às 18 horas. Vamos realizar a Santa Ceia do Senhor nesse domingo da ressurreição. E que o Senhor traga as pessoas para juntos orarmos e buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Venha, meu Deus, fala conosco, nos ensina, nos orienta e nos abençoe. Vamos juntos então orar o Pai Nosso. Juntos oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, hoje para todo sempre. Amém, amém, glória a Deus. Eu convido você para estar conosco neste domingo, amanhã às 18 horas, na Rua José Benedito 375, aqui no bairro Santa Efigênia, em Itabirito, próximo à Câmara Municipal. Deus abençoe a todos e até a próxima oração em nome de Jesus.